Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos dar a permissão de adentrar o seu lar, o seu ambiente, o seu ouvido aí com a nosso grupo de estudo, né? Essa live que a gente já produz há algum tempo, desde a pandemia, que se tornou online, esse grupo que é um grupo do Movimento Espírita Francisco de Assis, Tempo de Despertar o Ser. Então, aos nossos bom dias aí, vou passar para a dona Miriam, para o Marcelo, para o Sebastião Camargo, e já ir aquecendo aí, né? Nós terminamos, entre aspas, né? Que é difícil você falar que termina alguma coisa, mas um dos tópicos propostos de ensino lá da página 557, né, sobre o livro, nós concluímos na semana passada e propusemos, então, o início de voltar ao início do livro e ir analisando cada uma das mensagens que Sebastião traz na página 3, né, das citações. Então, bom dia, dona Miriam, bom dia, Marcelo, bom dia, Sebastião. Bom dia, meus queridos. Um ótimo estudo para nós e vamos descobrir o que está dentro de nós para nos ajudar a melhorar cada dia mais. Bom dia a todos, que nós possamos aproveitar esse momento de estudo aqui e refletirmos um pouco sobre as palavras de sabedoria que nós encontramos aí no nosso caminho. Abraços de luz e paz profunda mesmo. Porque, como disse a Adriana, nós acabamos de começar. Ela falou que não terminou lá, acabou de começar a lição que aparentemente ficou concluída na semana passada, no domingo passado. Porque é todo momento voltar lá e rever de novo, principalmente as citações, para acessar a aura do livro, ou acessar a aura de cada frase, de cada citação, de cada autor, para tirarmos o máximo da essência em nosso favor. Maravilha! Então, você que acompanhou o início do estudo desta nova obra, né? Eu não vou cansar de falar, o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Iniciamos estudando como estudar, né? Então, como ler um livro, como abrir um livro e como captar a sua essência, né? Quem me dera pôr a mãozinha assim, ó, e ter tudo aqui já transmitido. Mas a gente sente a luz, né? Outro dia, uma amiga passou aqui, talvez ela esteja nos assistindo, e a filha dela, né? Ela é especial, ela pegou o livro e falou assim: Jesus, me cura. Ela estava ruim da gargantinha, né? Então, transmitiu a capa como leitura, já transmitiu para ela a cura. Né? Incrível, né, Sebastião? Então, ela leu a capa, ela olhou a capa e falou: Jesus, me cura. Ela estava tossindo, estava resfriada. Então, mostrando para nós como ler um livro, e cada ser, né, vai ter a sua capacidade, a sua habilidade para fazer a leitura desta obra. Não tem idade. Vou contar um segredinho para vocês. No início, o canal pergunta, na hora de você transmitir para o canal do YouTube, se é para as crianças ou não, né? E eu achando que o tema não dá para as crianças. A partir dessa obra, quando o Sebastião chega, que várias crianças vêm em busca do livro e querem que as professoras leem da evangelização, eu mudei o canal. Então, ele está aberto para as crianças, né? Porque não tem nenhum conteúdo aqui, né? Que vai ser comentado, que o ser que habita um corpo infantil não possa já alimentar-se dele para futuramente transformar o nosso planeta em um lugar melhor. Então, isso mostra, né, como que o despertar da consciência é para todos,
todas as idades, não tem hora, não tem momento. Desde que propusemos esse grupo de estudo, se Márcia Regina estiver me ouvindo aí, lá atrás, as pessoas sempre chegavam preocupadas, quando vai terminar o curso? Eu posso entrar agora? Eu falava, pode entrar a qualquer momento e nós não temos esse prazo de terminar curso, né? O tempo de despertar o ser vai ser para sempre. Você vai despertar a cada instante, a cada passo que você der na sua existência, né? Então não tem isso de eu concluir o curso, agora já estou formada em despertar o meu ser. Não, eu creio que não há esse limite, né? Ele é ad eterno mesmo. Eu creio desta forma, como ele foi criado e foi nos inspirado, é nesse sentido. Então, pode convidar amigos, pessoas que nunca estudaram, que nunca leram nada sobre espiritismo, né? Porque as crianças estão vindo naturalmente. Então, se elas estão vindo naturalmente, porque já está tocando, já está despertando. É por aí, né, Sebastião? Antes da gente começar, se você quiser dar uma rememorada aí da último estudo, ou se a gente já começa, dá uma dica aí para nós. Com certeza. E nesta viagem, mais uma criança de 3 anos abraçou o livro e quis o livro para ela. E nós estamos vendo isso acontecer em todas as partes. E até um adulto, a partir do momento, ela não sabe, mas ela comprou o livro e fez o diálogo com o canal do dente. E o canal sarou, sem precisar intervenção do profissional. Então, o processo de cura está em cada um, na realidade. O livro só vem despertar o que já existe no ser. E quando Leon Denis narra, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós. Então, esse livro oculto em nós, para nós que estamos aqui no consciente, usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, é a superconsciência, é o reino de Deus em nós. O que está lá? O que eu vivi, como espírito, não como alma, nas minhas infindáveis encarnações. Onde está o livro oculto para a subconsciência? Nós sabemos que esse livro oculto pode estar em 2 lugares, porque a subconsciência é uma fração da inconsciência e da superconsciência. Então depende do que ela quer buscar, o passado ou o futuro. Onde está o livro oculto para o corpo biológico? Com certeza é o corpo perispiritual que ontem foi corpo e agora o comanda. Onde está o livro oculto para o corpo perispiritual? Com certeza na mente que o criou e por meio dele se expressa. Onde está o livro oculto de um átomo? Na sua consciência, nos fótons que formam o cinturão em torno do próprio átomo. Onde está o livro oculto do próton? Nos elétrons, que são mais evoluídos. Ou seja, o nosso livro oculto está no andar de cima. Agora, o que eu quero fazer para chegar lá? Porque não tem como ir lá e permanecer. Ficou muito claro na obra de André Luiz que ele foi até a sua superconsciência, simbolizada pela mãe. Mas só dormiu por lá, não teve lucidez para ficar e nem absorver o que lá estava. Por isso precisamos dessa capacitação do corpo como instrumento para viajar, estudar e compreender o universo perispiritual. E, ao mesmo tempo, a harmonia do nosso mundo psíquico-emocional para interagir com o mundo mental. E a capacitação do mundo mental, como inteligência, poder imaginativo, desejo, memória, o pensamento, os sentimentos, para essa interação consciente com a nossa própria consciência. Isso tudo acontece, meus amigos, de forma dinâmica. Está acontecendo agora. Né? Então, quando o Sebastião explica, a gente fica pensando, né? Então é tudo estanque.
começa. Vou pensar no corpo físico, né, que vai ser um perispírito, o perispírito que vai agir lá no corpo mental. E é interessante que os recados, né, e como vêm as coisas para se formar, né, quando eu, espírito, vou encarnar, eu vou atraindo tudo aquilo que é importante para aquele processo evolutivo espiritual, né, do eu, essência. E quem está buscando isso é o eu superior, né, Sebastião? Ele está buscando criar a situação para que nós possamos compreender melhor a própria existência, contribuir melhor, primeiro conosco, por isso amai, né, a si mesmo. Esse amor a si mesmo vem dessa essência, desse primeiro processo que nós construímos de forma automática, sem despertar a consciência. Olha, como que o divino é divino. Ele já traz e carrega isso em nós, né, como algo automatizado, o espírito não sabe, mas ele faz o processo. E aí, erroneamente, né, interpretamos que Deus fez tudo, logo que Deus fez tudo, então tudo acontece porque Deus permite. A gente usa muitas frases erradas, né? Então, Deus não é Deus que está permitindo, não, você se permite. E esse você se permite, comandado por seu eu superior, que sabiamente o coloca no trilho da evolução, né? Então, não tem como a gente escapar deste processo. Mas vamos lá, então, começar, né, pela leitura. E aí, Dona Miriam vai trazer o seu recado, porque ela estudou, ela fez a tarefa, né? Então, ela cumpriu aqui com o que nós temos. E depois a gente tenta, se a gente conseguir, né, Sebastião? Dependendo, a gente nem precisa comentar muita coisa, a gente complementa ou discute um pouco mais. Tá ok? Pode ser assim, Dona Miriam? O Marcelo lê, porque ele não fez a tarefa. Você comenta o que você entendeu e depois a gente também tenta comentar alguma coisa. Ok? Combinado? Então vamos lá, página 3. Meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos deste núcleo, mas eu sei que ele existe. Nikola Tesla. Vai comentar individualmente ou ler várias? Sim, não, vamos comentar individualmente, né? Eu acho que aí já tem bastante recado. Então, só para complementar a leitura do Marcelo, 1856, né? Esse senhor viveu até 43. Não sei a data da inspiração que ele teve sobre o cérebro, mas vamos ver o que Dona Miriam traz para nós. Eu achei que essas frases, né? É muito complicado, porque cada vez que a gente vai ver, a gente pensa e tem uma resposta, e isso vai crescendo cada vez mais, né? Que nem esse meu cérebro é apenas um receptor, sim, mas aonde eu vou buscar esses segredos que está dentro de mim? Eu fiquei pensando, li, reli, meditei, aonde eu vou buscar, como buscar ele? Esses pensamentos, né, que está oculto dentro de mim. Muito bem, ela fez uma pergunta, Sebastião, né? Eu vou me arriscar um pouquinho e você complementa aí, e esse Marcelo já tem a resposta, às vezes o Marcelo está com a resposta pronta, apesar da tarefa ter sido hoje. Nós somos receptores, né? Logo captamos através de diversas existências, né? Das experiências vivenciadas. Então, já desde o princípio, eu recebi de alguém, né? Alguém que estava na dianteira me passou o modelo e o automatismo que eu desenvolvi enquanto essência, enquanto psiátomo, lá inicial, né? Então, a gente foi formando até constituir essa máquina importante, né, para nós, que é o cérebro.
né? E o cérebro, ele recebe porque existe algo interno. Nikola Tesla talvez não tenha identificado aqui, né, o corpo mental, né, o espírito. Então, é esse ser essência que habita em nós e que dá realmente o sentido para o existir e para a vida, né, é aonde ele fala assim, existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento. Então, tem algo a mais além do cérebro físico, né? Não é só esse cérebro físico. E esse núcleo, ele é que obtém conhecimento, força e inspiração. Então, independentemente, né, do estado do próprio cérebro físico, né, existe esse núcleo ativo. Ele sabia disso, né? Ele não conseguiu adentrar os segredos deste núcleo, mas ele sabe que ele existe. Nikola Tesla, né, lá em 1800 e alguma coisa, ou 1900, início do século passado, escreveu sobre isso, né? Ele conseguiu chegar nessa interpretação, né? Então, mostrando para nós a importância. E hoje eu vou fazer bem dinâmico, viu? Já vou pegar aqui a frase de Pamela, que não dorme no ponto, né? Meu cérebro é receptor, centríolo celular, que preciso penetrar os segredos deste núcleo. Consciência, que seria o núcleo celular. E ainda ela complementa, tal como os samaritanos e Jesus no poço de Jacó, a alma e o Cristo interno, a consciência. Pamela é uma estudiosa, né, e ela aprofunda e traz, né, para nós já um sentido do doutor biólogo, né, Sebastião? A bola está contigo. É interessante que no primeiro livro muitas pessoas falavam, não estou entendendo o primeiro capítulo, mas as respostas para entender o primeiro estão no segundo. Mas fiquei confuso no segundo, segue para o terceiro que você encontra as respostas. E a dona Miriam nem esperou, né, como nós falamos no popular, uma palavra, uma gíria, ela nem esperou molhar a língua, porque a resposta está na citação seguinte. Lê, dona Miriam, a citação seguinte, você mesmo. Quando você compreende uma coisa em profundidade, compreende tudo. Mas quando você tenta entender tudo, não entende nada. O melhor é compreender a si mesmo. Então você compreenderá tudo. E a resposta, onde está o núcleo? Em si mesmo. Ou é o próprio si mesmo. Então, quando Dana Zohar, e nós colocamos no livro mais para frente, quando ela narra o cérebro físico tem capacidade de interpretar as emoções, os pensamentos, a inteligência e a própria consciência, o cérebro físico. Então, quando você intenciona entender, é como se você desse um passo na direção desse núcleo e ele desse 10 passos na sua direção, conforme Miramês. Ou conforme Sai Baba, para quem teve a honra de visitá-lo fisicamente. A pessoa ia até ele, quando intencionava esse autoconhecimento em profundidade, ele virava a pessoa do avesso, porque ele levava a pessoa para dentro de si mesmo e retornava com a pessoa de volta, se realmente estava predisposta, já com a consciência desperta. Ele tinha essa capacidade, ele tem, né? Porque continua tendo. Então, quando falamos desse núcleo, Tesla não só descobriu N coisas, principalmente quando a gente dá o mérito
Quem descobriu a luz? Thomas Edison? Coisa nenhuma. O autor verdadeiro é Tesla. Tanto que ele quis inverter, pegou a energia X para ganhar dinheiro, para gastar muitos fios e etc. E Tesla descobriu a energia livre, que você não precisa fio nenhum. Você mesmo extrai, não paga conta para ninguém. O outro queria ganhar dinheiro e ele queria libertar pessoas. Então, quando a nossa alma, ávida desse conhecimento, intencionando vivê-lo, porque não se acessa esse núcleo conscientemente só por acessar, só por curiosidade. Mas quando eu intenciono viver o que eu acessar, então eu vou perceber que o conhecimento estava, ou melhor, a informação está no livro. Agora deixa o livro na estante, ver se ele transforma em conhecimento. Agora o conhecimento está dentro de você, você lê o livro. Agora quer que ele se torne sabedoria? Viva, seja o conteúdo vivenciado. E o que faz a diferença é o pouquinho que você assimila e aplica. Aí o livro se desvela. Esse núcleo se desvela. Porque Deus não tem segredo para com seus filhos, segundo Miramês. Só que ele pede preparo para que a gente suporte as revelações. Agora, essa consciência não vai revelar algo para alguém que não vai aplicar. Ele pode ficar mais confuso do que antes. Então, conhecimento por conhecimento, após buscar o conteúdo de um livro, não vai resolver muita coisa se ele ficar parado dentro de nós. Então, está ali a informação, está ali a instrução no livro. Absorvi o conteúdo? Entendi? Bom, eu tenho agora o conhecimento ao meu alcance. O que eu vou fazer com ele? Torná-lo sabedoria na vivência ou torná-lo parte da minha própria consciência, porque a consciência é o discernimento do conhecimento vivenciado. Por isso é fácil. Hoje, com certeza, Tesla falaria outra coisa. Eu sei desse núcleo. Eu não só acredito que ele existe, eu sei. E ele poderia até dizer, eu sou, porque o que ele trouxe já é o eu sou, porque ele desafiou o mundo. Tentaram destruir a sua vida, morreu praticamente na miséria, porque tudo que ele tentava mostrar à humanidade, eles queimavam, eles destruíam, mas ficou alguma coisa. E a humanidade pode buscar diretamente com Tesla agora. Então tem esse mentor, tem esse guia da humanidade. Agora, para quê? Ele não queria que a pessoa pensasse apenas no dinheiro. O dinheiro pode ser uma consequência, sim, mas queria que esse conhecimento estivesse à disposição da humanidade, para libertar a humanidade da dependência desses recursos. Então, todo aquele que assim intencionar, com certeza faz um link de imediato com Tesla, que já está dentro desse núcleo para trazer mais informações. Só vou colocar um comentário aqui da dona Lucy, né, que ela coloca, quando damos um passo no aprendizado, o aprendizado dá 10 passos a nosso favor. Gratidão, dona Lucy, pela presença, Pamela. Vamos lá, vamos então à terceira, né, já a dona Mira avançou para a segunda, Marcelo, ou você quer comentar essas duas aí para nós? Agora. Essas duas iniciais são bem claras no seu sentido, né? No sentido, não na prática. Vivenciá-la é um pouquinho mais problemático, né? O melhor é compreender a si mesmo. Então, você compreenderá tudo. Aí está uma das mágicas da vida, né? Então, mas vamos lá. O fruto do silêncio é a prece. O fruto da prece é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Madre Teresa de Calcutá, 1910 a 1997. Agora perdeu a graça, né, Adriano? Porque
Madre Teresa mostra como você colocar o si mesmo na ação. Verdade, dona Miriam. O que essa frase trouxe para você? É que a prece, né? Que quando nós fazemos prece, é que nós conectamos conosco mesmo, desliga, né? Do mundo, e nós fazemos a nossa prece, que aí nós conseguimos, né? Ter aquela paz interior do coração. Eu entendi isso, porque aí fazemos bem para o próximo, porque você está em paz com você mesmo. É isso que eu entendi na prece, do silêncio da prece. E como Sebastião colocou, ela mostrou como fazer, né, esse processo de compreender a si mesmo, e para compreender tudo, né, o silêncio, né? Então, o que é o produto de um silêncio? E o que seria esse silêncio? O que é silenciar? Né? Eu sempre lembro do Divaldo Pereira Franco, falando que uma vez a Joana de Ângeles o convidou para visitar um irmão que desencarnou no plano espiritual. E ela falou, e por favor, você faça silêncio. E ele foi no caminho pensando, né? Puxa vida, o que Joana está pensando? Está achando que eu vou chegar fazendo muito barulho, né? Por que ela pediu silêncio para mim, né? E lá chegando, ele compreendeu que era o silêncio mental de nem pensar, né, em coisas que fosse desequilibrar o ambiente psíquico. Isso é muito profundo, né, para nós, né, Sebastião, que não sabemos fazer esse processo de silenciarmos a nossa mente, né? E como nós vamos silenciar esse campo psíquico? Como que nós vamos trazer à tona, né, esta prece interna? E aí, hoje eu vejo muitos exercícios de meditação, né, espalhados, várias pessoas tentando ensinar isso para todos nós, né? Até o Haroldo Dutra, que está no nosso meio espírita, ele faz algo sobre isso. O Sebastião Camargo tem uma vasta, não chama meditação, chama visualização, né? Mas para meditar você vai precisar, para visualizar você vai precisar meditar, né? E aí, nesse momento, fazer esse silêncio mental, para daí sim você atingir os outros níveis de frutos, de produtos, né, e do amor. E como que o amor, e aí já vem o capítulo do amor e amar, né, que depois nós vamos estudar sobre isso, né, como que o amor, substância, ele se torna em ação através do trabalho, né? Então, através do servir, né? Porque ela não usou a palavra nem trabalho, ela usou a palavra serviço, né? Então, através do servir. Como que é servir ao outro? Né? Então, eu estou a serviço de você. Né? E aí, no momento que eu coloco isso, eu começo a trabalhar, né, para a pacificação, porque eu me desprendo de todos os interesses, inclusive, né, do orgulho, que é uma das chagas da humanidade. Muito profundo esse ensinamento, Sebastião. E entrando em conexão direta com Tesla, alguém fala, mas que ousado! Todos nós podemos buscar diretamente na fonte sem auxílio de quaisquer intermediários. Isso é Emmanuel. E eu estou me ralando para isso. Ele pede para lembrar, baseado em Emmanuel, que fala que o cérebro espiritual é a mente. E é a mente que constrói a superconsciência, o livro que eu vou acessar no futuro. E ele narra também, olha lá, meu cérebro é apenas um receptor. Pode agora imaginar o cérebro físico, o cérebro perispiritual, o cérebro mental e o cérebro consciencial, que é a minha própria essência, minha própria consciência. Então, no universo existe, qual que é esse núcleo no universo? A caixa.
Lá está registrado todas as ações, desde o vibrar de um átomo até a superestrutura dos astros, conforme Ivone do Amaral Pereira e também Ramatiz. Então, no universo existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimentos. É o Akasha. Esses registros akáshicos que, na realidade, é o que nós chamamos de éter cósmico, onde nós vamos buscar as memórias das vivências de outros seres para copiá-las, porque na natureza nada se cria, tudo se copia. Vamos lá, fazemos um download, colocamos o nosso pendrive, agora vamos ver o que eu vou fazer com esse negócio. Então, além de conhecimento, força, porque aí está a lei, e inspiração, porque ela tem as três coisas ao mesmo tempo. Lucidamente, ele não penetrou, mas sabe que existe, porque intuitivamente, ou inspirado, ele chegou lá. Agora, quando você compreende uma coisa em profundidade, que a proposta é esta, compreende tudo. E é o que eu peço, às vezes, na palestra, eu gostaria de falar de muita coisa, de pouca coisa, para aprofundar a pauta. Porque falar pouca coisa de muita coisa, qualquer um consegue. Começa, não dá conta, passa para outra e vai mudando. E quando nós conhecemos a nós mesmos, conhecemos o universo, porque somos o universo em miniatura. Então, se eu conheço a mínima parte, o todo está na mínima parte. Tanto que seres como George Washington Covell, eles estudavam a galáxia analisando a folha de uma planta. Ele entendia o movimento de uma galáxia. Então, por que ele vai construir um super transporte, uma nave espacial para estudar a galáxia? Você pode estudar uma folha. E sabendo, conforme Joseph Gleber, se eu pisar numa graminha de qualquer jeito, eu estou interferindo na estrutura da galáxia também. E às vezes a gente quer entender tudo e esquece de entender a si próprio. Agora, a síntese de Madre Teresa é algo à parte, porque o fruto do silêncio é a prece. Saber fazer silêncio para ouvir a própria consciência, esse núcleo. Porque nós só vamos ouvir se silenciar o nosso querer. Eu deixo de lado o meu saber e me apresento nu, como se fosse uma folha em branco. Então, eu estou fazendo silêncio para ouvir a minha essência consciencial, mas sabendo que a sequência tem que ser uma realidade, porque eu ouvi. E agora o que eu faço? O fruto dessa prece, desse silêncio que eu ouvi, é a fé. Cheguei ao discernimento de como colocar isso na prática. E não é só isso. E eu tenho que transformar isso em fé, que é o discernimento do conhecimento vivenciado. E o fruto da fé é o amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. A fé é mãe do próprio amor. Então, a fé constrói o amor substância e edifica o amor lei em nós. Só isso? Parou aí? Não. O fruto do amor é o serviço. Agora, o servir do mais ínfimo ser ao mais elevado astro, como nos recomendou Jesus. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E agora, o fruto do serviço é o quê? A paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. E esses mestres sintetizam um universo de informações em pequenas frases. E a gente que não sabe nada escreve um livro de 600 páginas, 600 e poucas páginas, para não dizer quase coisa alguma. Enquanto eles sintetizam, não chegaremos lá. Você traz material para a gente poder ampliar a nossa visão, né? Então, é isso que é a importância das 600 páginas, né? E eu não vou chutar quantas mil palavras são,
mas daria para ver aqui no computador, mas são milhões, né, de palavras, e fora o pensamento que nos atrai. E é muito profundo mesmo a gente pensar nesse sentido, né, que todos eles colocaram aqui para nós. Eu quero fazer uma pergunta, Sebastião. Eu não conheço a Suzuki, não lembro dela. É a Shiryu Suzuki, que é da segunda fala. Sim, os mestres do Oriente. Do Oriente, tá bom. Vamos lá, então, para o Deepak Chopra. O que for teu desejo, assim será tua vontade. O que for tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Deepak Chopra. É o que nós fazemos isso, nosso desejo para o bem ou para o mal, né? Aí se acarreta no final do nosso destino. Se nós temos glórias, é porque nossos desejos, nossas vontades de fazer, ele faz o nosso destino para o bem. No final, colhemos coisas boas. E se nossa vontade é para o mal, ele colhe coisas ruins. Muito bem, né? A chave, né, do nosso querer, né, está no desejo. Tudo inicia com esse desejo de você buscar algo mais, né? De você estar na frente de algum projeto, na própria encarnação. Por que a gente escolhe, né, encarnar novamente, né, em novos corpos físicos, fazer toda essa jornada que nós estamos fazendo, tá, de fruto desse desejo de ser melhor, né, de progredir em essência. E aí, né, nós teremos, como ele coloca, o Deepak Chopra, a vontade, né? Nós vamos movimentar-nos de acordo com a nossa vontade. Né? E aí, depois dessa vontade, né, eu tenho o desejo, o querer, a vontade do progresso, da evolução, eu vou assumir determinadas atitudes, né? Eu vou buscar, então, o conjunto de ações que expressam a essência do desejar e da vontade. E é interessante porque quando a ação, e aí eu vou colocar algo aqui, às vezes as pessoas pensam que a corrupção está naquele, né, que pega o dinheiro e usa para outros destinos, esses são os corruptos. Nós vamos falar da corrupção consciencial, né? Então, às vezes o desejo está direcionado, a vontade está direcionada, mas a atitude não é de acordo com esse desejo e com essa vontade. Aí dá o choque, né? Porque está tudo organizado para uma direção. E nós vamos lá e agimos ainda não de forma congruente e acabamos gerando em nós desordem. E essa desordem vai gerar determinadas doenças psíquicas, emocionais, físicas, tá? Então, por esta desordem que nós vamos causando. E aí ele termina, né? O que forem teus atos, assim será teu destino. Então, a sua atitude vai dar a direção do seu próximo passo, tá? Então, não tem como a gente escapar disso. Então, Deepak Chopra, ele coloca de uma maneira bem detalhada, né, esse processo que nós vamos construindo para o dia a dia. Isso acontece a todo instante você gera, né, em si um desejo, né, desperta um desejo em você,
automaticamente aparece a vontade e aí vem a atitude. E se houver congruência, direcionamento com tudo, agimos de forma harmônica. Eu falei do processo evolutivo que eu gosto mais, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar o processo positivo. A dona Miriam tocou ali do bem e do mal, né? O mal, para nós, né, é a falta de luz no espírito, de compreensão, né? Seria toda uma ignorância do processo. Além de ter ignorância do processo, ignora, né, o processo do bem, né? Por aí. Vou deixar agora para o Sebastião, então, nos auxiliar nesse entendimento. Como informam alguns autores, o mal não tem vida personificada. Então, ele não é uma personificação. Ele é a ignorância ou a ausência do bem. E assim como não existe as trevas como ser ruim, as trevas estão a serviço da luz, porque é a própria luz que ainda não brilhou. Página 575. Vai lá e dá uma olhadinha o que é o desejo. Desejo, a alavanca propulsora que move os sentimentos em transdução. É uma entidade tomando a forma correspondente ao que se pretende. Ou seja, é uma entidade personificando-se segundo as formas equivalentes ao que se almeja, pois somos ou seremos sempre a soma de muitos. Agora avança um pouquinho, 612, à vontade. Vontade. Representa a essência consciencial do espírito. É a sua faculdade soberana, a força espiritual por excelência. É o próprio espírito exercendo seu império sobre as potências menores. É a gerente esclarecida da mente. Então agora fica mais fácil, né? O que for o seu desejo, quer dizer, a entidade que você está criando segundo os seus propósitos, será a tua vontade, porque o que é desejo hoje será a vontade amanhã. Então, na alma chamamos de desejos, no espírito chamamos de vontade. Como é o cérebro espiritual, a mente, que cria a superconsciência, então aqui o que é transitório vai tornar-se perene. E se sabemos que a vontade é a essência consciencial do ser, tudo aquilo que você sente, melhor, deixa eu lá, pulei aqui. Então, o que for a sua vontade, a sua essência consciencial, serão seus atos, porque enquanto a vontade não abraçar a mente, se transformar em pensamentos, em ideias, em ação, nada acontecerá. E o que for nossos atos, que vão culminar-se nas virtudes, quando sublimados, assim será o nosso destino, porque quem define o nosso destino são as nossas virtudes ou os nossos vícios. Nós é que escolhemos quais dos senhores queremos servi-los. Queremos servir. Só para colocar uma perguntinha aqui. Então, quando eu falo, eu desejo aprender alemão. Desejo ser um poliglota, quero falar várias línguas. Aí eu não atinjo esse objetivo nem nesta encarnação, né? Não dou conta dele. É porque é um desejo meio furado? Um desejo assim fraquinho? Vamos analisar. Então, André Luiz, maior mordomia, maiores responsabilidades. Ou Emmanuel, a responsabilidade tem o tamanho do seu conhecimento. Para que falar várias línguas? Onde eu vou usar isso? Só para entulhar a minha própria mente? Fazer confusão na hora que for usar? Então, se eu tenho um objetivo enobrecedor, com certeza eu vou conseguir.
porque não existe nada impossível na mente. E ela é uma emanação da consciência. E quem a gerencia é a vontade que vence qualquer obstáculo. Até a morte é vencida pela vontade, pela fé, segundo Leni e Joana. De modo que eu preciso de um objetivo para levar a efeito a minha pauta. Então, para quê? Em que isso vai acrescentar na minha vida? Eu posso fazer bom uso ou fazer mau uso de um simples idioma que assimilo. Então, o que eu vou fazer? Em que isso vai enriquecer a minha vida? Qual o meu propósito para isso? Tendo um nobre propósito, quanto mais nobre ele for, quanto mais extensos os benefícios, mais profundo eu mergulho na essência dos registros acásticos e na minha própria essência consciencial, e de repente já tem lá uma alma que vivenciou o conhecimento que eu quero acessar. Então, se eu quero fazer bom uso, e lembramos de Santo Agostinho nesse sentido, que ficava felicíssimo quando alguém pedia como missão continuar de onde ele parou. Com certeza ele iria ser o mentor, porque ele ia dar continuidade. Agora, continuar de onde ele parou, só na falácia, porque ele vivia o que pregava. Até 30 e poucos anos, só dava perturbação ou preocupação à sua amada mãezinha. Mas depois, ele tornou-se o que pregou. E da mesma forma, nós podemos aplicar, então, né, eu falei do alemão, de uma língua, né, que às vezes a gente escuta muitas pessoas, né, como gostaria, mas aqui não gostaria, né, que não quero pôr em ação. E realmente, se você se colocar na situação, né, que nem eu tenho primos que morou em diversos países, falam 5 idiomas, mas não tem cultura, não estudou, não fez faculdade nenhuma, mas ele fala 5 idiomas, né? Mas por quê? É isso que o Sebastião falou, ele necessitou aplicar, né? Ele morou naquele país, ele tinha que se comunicar. Então, às vezes, nós, em outro país, morando no Brasil, falando português com todo mundo, não usamos inglês, não usamos espanhol, não usamos outras línguas, então fica mais complexo, porque para nós não tem muita finalidade a não ser acumular que eu sei vários idiomas, uma vez que eu não os aplico, né, na realidade. Mas vamos mudar um pouquinho, então. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Então, eu quero acender a chama do bem em mim. Então, esse é um desejo essencial da busca do espírito em progresso e em evolução, aspecto moral e aspecto espiritual em conjunto. O exercício vai ser o mesmo praticamente, né, Sebastião? E fica até mais interessante, porque, segundo Joana de Ângeles, e até fazendo um adendo no dar um passo na direção da nossa essência, ela dá 10 na nossa, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Ele pode ser 100 passos ou 1000 vezes ou 1000 passos que alguém está dando na minha direção. Então, quando se visa o bem, multiplica-se as possibilidades. Então, quanto mais egoísta for o projeto, mais lento a concretização. Quanto mais altruísta for, como no caso de Tesla e até de Deepak Chopra, o que ele visa é o bem da humanidade, ele quer que as pessoas se curam com o que ela tem dentro de si próprio. Porque ele é um terapeuta, ele é um médico, ele é um cientista. Então a diferença é essa, a sinceridade de propósito. E sinceridade, quando se fala, é eu colocar a mão na massa. Então eu estou sendo sincero, buscando esse conhecimento, esse saber. Eu quero torná-lo parte da minha vida. Eu quero ser fiel ao que ele se propõe. Porque acessar um conhecimento e desvirtuar a sua utilidade, isso nós vemos por aí.
Então, acessa, desvirtua, ganha muito dinheiro e permanece vazio e as pessoas na dependência. É a libertação do conhecer, do saber, né, que pode agregar a você. Isso é um propósito que às vezes nem traz tanta fama ainda, né? Porque não temos financiadores ocultos, porque ninguém está ganhando nada, né? Então, às vezes a gente vê pessoas, né, aí querendo aumentar muito o volume de pessoas no canal, porque está buscando isso, né? Não está buscando libertação, né, da mente, né, e a libertação do espírito em si. Passar, então, vamos às próximas frases aí. Marcelo, faça o seu comentário se desejar, ou vamos ao provérbio chinês. Tudo aquilo que você pensa, você cria. Tudo aquilo que você sente, você atrai. Tudo aquilo que você acredita, torna-se realidade. Provérbio chinês. Eu peguei essa frase essa frase do provérbio, para mim, passou para mim que eu vivenciei isso daí, né? Eu criei uma saúde, eu estava com um problema sério, né? E com câncer, né? Então, eu criei, né? Eu ia tirar o baço. Então, eu criei um baço perfeito, né? Não saí, eu pensei que eu ia sarar. Fiquei pensando, eu criei a minha medula já sã, como o Sebastião já nos ensinou, né? E eu me curei. Então, isso daí, eu pensei que eu estava curada e eu fui criada, sarada, não tenho mais nada. Então, para mim, isso daí foi uma vivência que eu tive, que esse provérbio aqui tem a dizer isso no meu pensamento. Eu acho que não tem muito o que complementar, porque ela já colocou a vivência, né? Colocou tudo aí. Mas essa frase, né, tem a ver com outra frase que a gente colocou no nosso grupo no início, né, que a gente fazia pergunta para cada integrante novo que entrava, né, o que você atrai, por que você atrai, que era o que a pessoa tinha que pensar, né, e eu falava, não precisa me dar a resposta hoje, segue avante, depois você me dá a resposta num sentido de autoanálise, né? E aí a dona Miriam fez esse processo, né, no seu processo de cura, mostrando para nós o quanto somos responsáveis, né? E aqui é assumir a nossa responsabilidade, né, no pensar, porque não deixar se levar automaticamente os pensamentos, né? O que a vida voa, né? Você vai voando, né? E aí olha tudo, alimenta-se de tudo, e a sua mente você deixa ali absorvendo tudo. E aqui, como é importante você estar responsável à frente disso, né? Ela se colocou numa posição, opa, aqui eu comando. Houve uma desorganização no mundo celular, eu vou assumir agora esse carro. E eu assumindo esse carro, eu chefiando isso, eu vou passar a criar, então, e dar uma ordem, né, para as minhas células que elas podem se renovar e trazer saúde nesse corpo, nessa espaçonave, como disse Sebastião, física que todos nós temos. E ela começou a atrair, então, a onda da cura para si, né? E ela acreditou, né, nesse baço novo, nessa produção da medula com células sã para tornar-se realidade. Está aí a realidade. Acho que não tem muito o que eu complementar, Sebastião. E como se ela dissesse, mas como que é esse negócio, teu desejo será a sua vontade? Como que começa? Por onde começa? Está aí a lição, por onde começar. Tudo aquilo que você pensa, você cria.
você cria o próprio desejo, o desejo real de querer. E tudo aquilo que você sente, porque o sentimento, ele cria também e edifica, então você atrai. Então é a vibração, atraindo vibração semelhante. E tudo aquilo que você acredita de fato, você acreditou, tornou realidade. Porque é a fé que remove as montanhas. E veja, interessante que elas vão sendo encadeadas, que foram colocadas intuitivamente, inspiradas numa sequência que uma vai respondendo ou complementando a outra. Exato, aqui a Pamela colocou, né, sobre essa questão, uma frase responde a outra, na sua fala mesmo, você colocou isso para nós, ainda ela coloca que como esta página responde a da semana passada, que fala do livro. Então, está tudo na ordem mesmo, Sebastião, né? E isso é a própria inspiração, né, que vem a cada momento que você se propõe, como ele colocou aqui atrás, né, agora um pouco, né, o propósito é trazer o esclarecimento, é trazer a libertação da sua essência, da sua superconsciência, para que ela possa se expressar mais, né, e você possa atingi-la mais, e aí se libertando dos próprios ritos que nós fomos criando. Então, até não preciso mais do médium para acessar quem eu amo. Eu tenho que ir lá no centro buscar uma carta do meu pai, da minha mãe, que já estão no plano espiritual. No meu caso, eu tenho vários primos. Então, eu vou lá no centro pedir para o intermediário escrever. Não, eu mesmo acesso, né, Sebastião? Por aí, você pode se libertar. A cada momento que você sai do seu corpo, no momento que o coloca em descanso, né, que é o desdobramento, você consegue acessar. E assim como mentalmente. Fala aí, Sebastião. Agora vamos ver a sequência com Joana de Ângeles e depois todo o trajeto com Emmanuel. Vamos ver onde chegaremos aí com esse enredo por conta do tempo, depois a gente faz a finalização. Fechou. Então, lê as duas mensagens seguidas? Sim, pode ler as duas seguidas, que elas vão dar um sentido de carreirinha agora. Vamos lá, então. Nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividades ou desafios. Trata-se de uma atitude interior ante os acontecimentos, uma forma de ver como transcorrem, e nunca uma situação parasitária ou inútil. Joana de Ângeles, Divaldo Franco. O mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta. A existência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Mas aqui na sequência, né, Divaldo, então, traz para nós essa questão. Muitos pensam que paz é um sentido parado, né? Eu olho aquela paisagem parada, né? Os passarinhos cantando, até tem movimento, né? Às vezes eu olho um rio, uma água, tem um movimento. Mas naquele sentido de inspiração da paz, ser algo que é parado, e ele coloca, né, a Joana de Ângeles, aliás, né, que é de ver as coisas como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. É você estar em paz, é você não ser absorvido pelo desesperança, né? Não ser absorvido pela falta de fé, porque estar em paz é você vivenciar a própria situação de tormenta na paz, na fé que tudo vai dar certo, né? Não se deixar engolir por um movimento que traga para você o insucesso. Como, por exemplo, hoje a gente vive um mundo
e as pessoas têm muitos canais, muitas pessoas falando aí do dia da manhã para o pior, né? Então, as atitudes humanas todas vão trazer consequências muito ruins para um planeta que não terá solução. Eu não sou dessa turma, né? Eu não consigo trabalhar nesse nível consciencial de alguns, né, que coloca aí o terror para todos nós, em vez de trazer a esperança e a vontade, né, o desejo de um mundo melhor, acaba trazendo para nós que, olha, o sentido do Cristo foi esse, trazer o mundo melhor, o reino dos céus estará em ti. Então, ele vem trazendo para nós uma perspectiva de seres de progresso e evolução. Olhar, sim, analisar as nossas atitudes errôneas, desafiadoras do dia a dia, como formas, né, que nós, às vezes, não compreendemos direito e trabalhamos no orgulho, na vaidade, nos interesses próprios, não no interesse da comunidade, não no interesse da fraternidade. Isso nós temos que analisar diariamente e ir nos despindo disso, né? Trabalhando em nós a humildade, trabalhando em nós o amor universal. Isso nós devemos buscar diariamente, porque nós sabemos que essa desarmonização, essa traz consequências não boas, não positivas para nós e para o meio onde estamos. E aí vem Emmanuel trazendo essa mensagem, né, de como o nosso planeta, e ele não coloca o planeta Terra, né, é o mundo, esse mundo tem duas perspectivas, mundo físico e mundo espiritual, que Inácio Ferreira traz para nós, né, o mundo espiritual. Então, nós estamos envoltos e estamos trabalhando nesses dois mundos, e o corpo aqui, ele falou corpo físico, temos dois corpos, tem o corpo físico e o corpo perispiritual, e ainda, né, indo mais além, corpo mental, né, que é a nossa ferramenta, né, e aí mostrando que ali, diante de nós já temos a oportunidade e um dever para ser cumprido. E aí vem fechando todos os ensinamentos, né, que nós temos o pensamento que escolhe e a atitude que realiza. E nós conduzimos o barco da vida, né, com os remos. Olha como isso é libertador, né? Vem lá com Emmanuel, mostrando que nós conduzimos esse barco da vida e que nós temos como remos o desejo e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eu e você, com certeza, queremos ser felizes, eu não tenho dúvida disso, né? E nós estamos aqui agindo para que nós possamos ter propósito diário de estar em conjunto com a lei, né? Agir de acordo com a lei que nos rege, e a lei é todo amor. É divino, é inspirador isso. Muda a sua perspectiva, né? E você mesmo vai atrair hoje para as terras onde não tem chuva, a chuva. Nós aqui em Dourados já conseguimos, né? Tá chovendo em Dourados. Saiu aquela cinza, tá nublado, totalmente escuro, né? Tá cinza por causa da chuva, mas estamos limpando o ar, né? Então, aonde as terras ainda não está com a limpeza do ar, vamos apagar essa chama que não traz o bem e vamos acender a chama que traz o bem. É por aí, Sebastião, a nossa compreensão limitada, é claro, né? E vamos lá expandir contigo. Então, vamos na síntese. Então, se temos esse núcleo, primeiro nós vamos nos esforçar para acessar o nosso núcleo consciencial. E, por intermédio dele, o núcleo cósmico, que é o Akasha. E para fazer isso, para que eu possa acessar uma coisa e outra, para acessar o meu, eu tenho que conhecer a mim mesmo, para saber onde está esse núcleo e como acessá-lo segundo os meus propósitos, principalmente de viver o que lá encontrar, de me tornar um com ele, que é o que disse-nos Jesus. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E esse céu é a minha consciência. E esse Pai é a superconsciência. Não sou eu quem faço as obras, é Ele que as realiza por meu intermédio. Saber que não tem como fazer nada sozinho.
E quando eu compreendo a mim mesmo, eu compreendo tudo porque sou uma síntese do próprio todo. E eu vou perceber que o fruto do meu silêncio na ação é a minha prece. Kardec fala: a melhor prece é aquela que você vive. Então, a melhor oração, a mais perfeita, é a sua conduta, a sua vivência. E o fruto da minha fé, que é o meu conhecimento vivenciado, nasce daquilo que eu cheguei à conclusão e chamei de prece, que vem de presciência da minha própria vivência e agora acessando outras instâncias. E a fé, que é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, e o fruto dela não poderia ser aqui o próprio amor que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. E o que eu faço com o amor no amar? O fruto do amor na ação é o serviço. Servir pelo prazer de ser útil e progredir sempre em todos os sentidos e encontrar em mim mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E não poderia ser diferente, o fruto do serviço é a paz, paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. E começa o roteiro: o que for o seu desejo sincero, desejo real de querer, né, será a sua vontade, porque o que é desejo hoje, vontade amanhã. Então, o que for teu desejo, será a sua vontade, e o que for a sua vontade, a essência da sua consciência agindo sobre os potenciais da mente e do perispírito, né, será o que nós chamamos da nossa própria criação. Então, será os nossos atos, a nossa criação ou a personificação de algo que queremos na ação. E o que forem nossos atos de hoje será as nossas virtudes de amanhã, a nossa destinação. Como fazer isso de um modo simples, entender com mais clareza? Tudo aquilo que eu penso, consciência do que penso, eu crio. Estou criando a realidade que pretendo. E tudo aquilo que eu sinto, que já está num plano além do pensar, eu vou atrair. Então, se eu estabelecer um sentimento enobrecedor, eu vou atrair uma virtude correspondente do meu ou do universo de alguém. Então, tudo aquilo que você acredita, e o acreditar é entender em profundidade, torna-se realidade porque eu vou construir essa realidade. Então, acreditar é eu fazer acontecer, não é pedir que outro faça por mim. Eu sei que Deus sabe fazer, o Cristo sabe fazer, mas eles trabalham sempre, peça que eu seja seus imitadores, que eu faça por minha vez. E na sequência, nunca se deve pensar que paz é a ausência de atividades. Como diz Humberto Messenger, na obra A Hora do Mergulho, se queres paz, te prepara para a guerra. Porque basta pensar num pensamento virtuoso ou pensar em algo virtuoso, que o que não é virtuoso vem à tona. Vai ser uma verdadeira guerra entre a luz do pensamento virtuoso e as trevas da ignorância do pensamento desditoso. Então, eu vou preparar para essa guerra interior, que é a transmutação do vício em virtude. E na sequência eu tenho um roteiro. O mundo é a oficina. Qual mundo? O meu. O meu mundo. Eu sou o universo em miniatura. Não precisa ser o mundo, o planeta Terra. É o meu mundo. E qual a ferramenta? O meu corpo. E aqui sintetiza os meus corpos de evolução e de expressão. Eles são minhas ferramentas. E qual o período que eu tenho para fazer isso? A minha existência. A existência é a oportunidade. Eu estou existindo nessa configuração, nessa personificação, nesta etapa.
Então, eu tenho essa existência, esse período de nascer, viver e morrer, para angariar um tanto mais de conteúdos para a expansão e iluminação da minha consciência. O dever a executar é a missão a cumprir. O dever é lei da vida, que reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, o que eu vou executar? Vou exercitar todas as virtudes como a minha missão. O pensamento escolhe, porque é a minha capacidade criativa, a minha força de atração. Para a ação realiza. Então, o pensamento em ação. Então, essa ação vai tornar o pensamento algo concreto, algo materializado. O homem, que é um pequeno mundo, e esse homem sou eu, o homem conduz o barco da vida com os remos do desejo. Desejo que vai transformar-se em vontade, que é a gerente da própria mente, a expressar a essência da própria consciência. E, ao mesmo tempo, a vida vai conduzir o homem ao porto que ele deseja chegar. A perfeição, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Como alcançar essa perfeição é a proposta da vida que vai me conduzir a essa perfeição. Vai me dar os desafios para que eu busque as soluções. Agora, como conseguir é a opção de cada qual, dependendo do conhecimento e de colocar a mão na massa. E aí, o que eu ganho com isso? Eis porque, segundo as leis que nos regem, como disse-nos Jesus, a cada um conforme as suas obras. Eu não vou colher o fruto que alguém semeou, ou o fruto da semente que alguém semeou, cultivou, fez florescer e frutecer. Conforme as minhas obras, eu terei a minha própria paz, a minha própria serenidade, a minha felicidade. Lindo demais a síntese, né? Até Luiz Gonçalves mandou aqui para nós um filme, né? Aí, se você quiser se aprofundar hoje à tarde, tarde de domingo, as cinco pessoas do meu céu. Ele diz que demonstra bem que o que pensamos atraímos para vivermos porque está a lei. Esta é a lei. Esta é a lei. E a todos vocês, né, um ótimo e excelente dia. Agradeço infinitamente a sua presença conosco. E a tarefa, Sebastião, daí eu vou deixar para você passar a tarefa, né? Hoje à tarde temos mais, Sebastião, né, às 5h30 do horário de Brasília, 4h30 do horário de Mato Grosso do Sul. Espero que todos vocês possam participar conosco. Meu beijo no coração. Dona Miriam, dá o seu tchau, Marcelo, e Sebastião finaliza, né, para nós. Um excelente domingo, final de domingo para vocês. E vamos estar com o Sebastião às 5h30, né? Agora, no horário de Brasília, e pegar um pouquinho dessa sabedoria dele, entrar no nosso coração, para a gente viver feliz. Um ótimo domingo. E muito obrigada, Sebastião, por todos os seus ensinamentos. Gratidão eterna. Bom, que nós possamos, né, compreender essa mensagem que foi discutida aqui, né, entendida, quem sabe vivenciada, né, mas a parte que mais me toca, né, sobre essas mensagens é sobre a importância da ação, né, é aí que onde está a parte que me complica, né, porque, como diz a Madre Teresa de Calcutá, né, que o fruto do amor, né, é o serviço, né, e acho que ainda esse amor que ela vivenciou ainda está longe do que eu preciso vivenciar. Então, ainda estou na parte que ainda o que faço porque intelectualmente acho que é certo, mas não porque eu amo sinceramente as pessoas, né? Então, eu acho que aí tem uma diferença, né? E quando você age de forma intelectual, né? Tipo assim, você raciocina e decide fazer aquilo não por amor, mas porque você
entende que é o certo, acaba sendo quase uma troca, né? É aquela, como diz, é a barganha com o mundo espiritual, né? Então eu vou fazer isso aqui porque é certo, porque lá no futuro a espiritualidade vai segurar minhas pontas quando eu precisar, né? Então eu acho que fazer algo porque é certo e fazer algo porque você ama são dois conceitos que ainda estão bem distantes dentro de mim. E que nós possamos refletir sobre tudo isso e vivenciar. Só de fazer o que você julga correto já é mais da metade do caminho, porque você já está indo para o patamar de amar o que faz. Porque fazer o que ama é quase o mesmo que fazer o que é certo. Mas amar o que faz, daqui a pouco você vai estar fazendo tudo o que é necessário fazer com profundo amor. E hoje, na parte da tarde, às 17h30, vamos começar a ver a série com Pietro Baldi dentro da série. São 6 programas inicialmente, a falar das orientações terapêuticas e a patogênese do câncer. E logo na primeira aula, nós já vamos ficar meio assustadinhos, porque vamos perceber que medicina nenhuma, eu vou falar porque a medicina nas suas múltiplas expressões não cura doenças. O que cura é o que a natureza colocou no próprio corpo como mecanismo natural. E quando a medicina entender que precisa ajudar o paciente a voltar ao seu estado de equilíbrio natural, como faz a doutora Ana Riso, doutor Jonas Moura, e se esforça também a doutora Mayra Souza. Então, a doutora Ana Riso estudando e exercitando o biocampo, ou seja, voltar ao equilíbrio original. E o que nós vemos na medicina é uma medicina repressiva. Acontece a febre, que é um mecanismo natural do corpo, e eles repreendem a defesa do corpo e paralisa o trabalho e tem uma falsa cura, uma falsa melhora, assim como o analgésico e tudo mais. Então vamos ver o que Pietro Baldi tem para nós. Até fiz a confusão numa palavra, já faço aqui a errata. Falei medicina regressiva, não deixa de ser, porque quando você age contra a natureza, você está regredindo. Você está progredindo quando você caminha ao lado da natureza. E a frase é repressiva, repressiva de reprimir o próprio corpo e de não deixar ele desenvolver a sua própria defesa. Quanto mais ficamos sem medicação, mais forte o nosso corpo está ficando, porque age conforme os ditames da natureza. E a lição de casa agora é o amor e o amar, porque só tem entre a frase o índice cada um vai deleitar-se, os agradecimentos é praxe, e vamos ver onde chegaremos com esse amor e com esse amar. E na semana que vem estaremos espiritualmente presentes, então vocês vão começando, e nos domingos vindouros, porque nós vamos estar ausentes no domingo 22, que vamos estar na Sociedade Ramatiz do Rio de Janeiro, participando de mais um seminário, é o segundo que a gente participa, e depois só retornaremos dia 2 ou 3 de outubro. E já viajaremos dia 14, outra vez, para fazer Campo Grande e terminar em Dourados, no encerramento da 10ª Semana Espírita, e convidamos todos vocês para participar. E em especial o encerramento, que vai ser no MEFA, lá na casa de Dona Rosalina. Agora, para quem não sabe ainda, ela é a mentora da casa. Com todo respeito, agora Tupinambá é apenas o parceiro, não é mais ele o mentor da casa. É quem estava do lado de cá, passou para o lado de lá e assume, e ele diz que tem mais o que fazer. Então ela assume, e assim como a Adriana, não te quero
como instrumento, te quero como parceira. E assim, vamos homenageá-la nesta preleção e fortalecer a sua nova missão e saber que podem contar conosco para a nobre execução desta amorável missão. Deus nos abençoe a todos, onde estivermos, e sejamos instrumento da sua doce e amorável paz, procurando pensar na verdade, arquitetando a nova realidade, sentir o que pensa, aprimorando, qualificando esta personificação desta realidade, falando dessa verdade, semeando o que pensa e sente, e vivendo como jardineiro ou agricultor, cultivando o que foi semeado. Abraços de luz e paz. Até já. Namastê. Namastê, até já. Gratidão a todos vocês. Um beijo no coração. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.